A. Gênesis 3, de 8 a 24. Gênesis 3, de 8 a 24, Nova Almeida e atualizada. Vamos ler essa versão. Os irmãos que têm outra versão, leiam para poder acompanhar. Eu vou de vez em quando usar um versículo da NVI aqui na minha Bíblia para poder contextualizar uma palavra que às vezes a tradução está um pouquinho diferente. E nós vamos trabalhar nesta manhã com o tema Deus é a expressão dos... lançados fora do jardim. Esse é o tema desta manhã. Lançados fora do jardim. Tema da manhã, Gênesis 3, de 8 a 24. Já achou? Diga amém. Acompanhe, por favor, mês das crianças. Estamos trabalhando criacionismo, estamos trabalhando a doutrina da criação. Desde o primeiro domingo estamos nesse tema, não é? Fizemos o Salmo 19, o céu proclamando a obra do Criador. Já fizemos a exposição de João capítulo 1. O pastor Lucas fez um sermão assim de 1h05, extraordinário, sobre toda a teologia da criação. Nós estamos pregando, hoje à noite vamos falar sobre homem, imagem e semelhança de Deus, doutrina da criação. E agora de manhã vamos falar sobre disciplina, lançados fora do jardim. A palavra do Senhor diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Repito, você comeu da árvore da qual ordenei que você não comesse? 12. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para seu marido e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Por isso o Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Lançados fora do jardim. Vamos orar? Senhor, nos ajude nesta manhã, ó Deus, com uma palavra tão difícil, tão disciplinadora, mas ao mesmo tempo uma palavra tão amorosa e tão reveladora do seu cuidado por nós e para nós. Não nos deixe desviar da fiel interpretação deste ensino.
Não nos deixe desviar da compreensão verdadeira daquilo que o Senhor desejou, ó Deus, com esta disciplina aplicada ao homem e a toda a humanidade. Dá-nos a visão do seu amor e do seu cuidado para conosco. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Lançados fora do jardim. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós. Eu preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma eternamente. Por isso Deus os lançou fora do jardim do Éden. Irmãos, quantos aqui concordam comigo, com a Bíblia, não é? Com o Evangelho que a Bíblia nos prega hoje, que essa é uma disciplina muito forte e muito dura, uma disciplina forte e dura no sentido de corrigir o homem. Quantos concordam que é uma disciplina dura? Levanta a mão. Quantos concordam? É uma disciplina muito forte, não é? Irmãos, quando o Senhor Deus pega esse homem em pecado e pega esse homem desobedecendo a sua vontade, contra, evidentemente, a sua ordem, acreditando mais no diabo do que no próprio Deus, porque foi isso que aconteceu. Se o homem dá ouvidos e a mulher dão ouvidos ao diabo, é porque a palavra do diabo teve o quê, irmãos? Muito mais peso do que o quê? A palavra de Deus. Eles fizeram Deus mentiroso e o diabo o quê? Verdadeiro. Porque o que o diabo diz é verdade, eles passam a crer naquilo, isso na mente deles, e Deus então passa por mentiroso. Eu não tenho dúvidas que a disciplina de Deus tem sim um tom forte, porque Deus não aceitaria passar ao homem a imagem de que ele teria mentido ao homem e o enganado nas suas promessas. Agora, você sabia que toda a disciplina de Deus é expressão do seu amor? Quantos creem que toda a disciplina de Deus é expressão do seu amor? Digam sim. É isso mesmo. Agora, quando Deus pisar no seu sapato, não fica reclamando, não. Você fala: Senhor, o Senhor está me amando muito ultimamente, hein? Né? Quando o negócio ficar apertado, quando Deus começar a instigar correções, você fala: Senhor, quanto eu te amo, mas o Senhor está me amando muito. Faz assim, ó, o Senhor podia diminuir um pouquinho desse amor, né? Porque a aprovação é tremenda. Irmãos, toda disciplina de Deus é expressão do seu amor. Ao olhar esse ensino da criação, eu fiquei olhando, por que no Jardim do Éden Deus aplicou uma disciplina tão rigorosa, com uma expressão tão amorosa? Não poderia ser amorosa com menos rigor? Não poderia ser amorosa sem rigor? A pergunta que não quer calar. A verdade é que Adão e Eva precisavam chegar a uma grande conclusão. Eles estão conversando com Deus e receberam do próprio Deus, personificado ali diante deles, uma palavra: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai o quê? Comer. Ao receber essa ordem, irmãos, receberam do diabo uma outra proposta. O diabo disse que no dia em que eles comerem, que eles seriam igual a Deus. O que eu entendo é que eles concluíram que Deus era mentiroso e, obviamente, Satanás era verdadeiro. Foi dessa forma que Deus olhou do céu em sua glória infinita, corrigiu e puniu o homem, afastando-os do jardim, dizendo: você não creu na minha palavra, que é verdade e vida. Por isso é justo que, tendo crido na mentira de Satanás, você morra. Porque no dia em que dela comeres, qual foi o ensino? Certamente morrerás. Que ensino duro. Que ensino difícil. Isso aqui parece que você vê na mão dos ateus e agnósticos como munição para mostrar que um Deus totalmente amoroso não existe. Já percebeu isso? Eles jogam essa aí no discurso de que se Deus é amor e Deus é amor, a Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eles veem disciplinas tão duras à humanidade, disciplinas tão corretivas dirigidas ao homem. Então o mundo do agnosticismo, do ateísmo diz: esse Deus amoroso não existe, porque se existisse, tal disciplina tão dura não seria colocada. Quando olho para esse texto, irmãos, eu entendo que Deus está disciplinando Adão e Eva e nos registra isso através de Moisés, porque o Senhor desejava admoestar as gerações futuras. O que Deus estava dizendo é que gerações posteriores precisavam compreender o que é a obediência e a desobediência, o que é o pecado e a perfeição, porque o salário do pecado é o que, irmãos? Isso nunca mudou. Se Deus retrocedesse ou voltasse ou cedesse em amor, sem correção e disciplina, nós seres humanos estaríamos perdidos. E você diz assim: pastor, mas Deus podia ter tido misericórdia, porque o diabo hoje fala, mas não fala com a mesma força, influencia, mas não influencia com tanta presença e poder. Alto lá.
Pronto lá. O diabo que encantou como serpente, irmãos, Adão e Eva com sua história de serem divinos e de que se comerem daquele fruto seria igual a Deus, o diabo é aquele mesmo que foi a Jesus no deserto, Jesus padecendo fisicamente e disse, tudo isso te darei se prostrado o quê? É a mesma conversa, né, Mariana? É o mesmo blá blá blá. Ele vai renovando estratégias, surgindo e insurgindo com modelos, mas tudo que esse inimigo de nossas almas quer fazer é nos derrubar do caminho dele, é nos derrubar do ser de sua vontade. Ele quer nos tirar do caminho de santidade e perfeição para um caminho de depravação total. Essa história se repete em círculos e círculos ao longo de nossa história. O que nós vamos hoje aprender com essas lições que lemos sobre um homem colocado para fora do jardim com uma disciplina tão rigorosa, mas tão amorosa. 4 lições e eu vou terminar o sermão. Irmãos, lançados para fora do jardim nos ensina que a disciplina de Deus impede que nos aprofundemos ainda mais do pecado que estamos cometendo. Entenderam? Quando Deus disciplina o homem, ou a mim também disciplina, o que é que Deus está fazendo? Ele não está somente corrigindo, Ele não está somente disciplinando. O amor de Deus é tão grande, Paulo, que Ele me disciplina, impedindo que eu chegue num nível de pecado, ou num lugar de pecado, onde o caminho seja o quê? Sem volta. Ele interrompe o meu afundamento no lodo de charco de pecado e de miséria. Amém, irmãos? O salmista Davi capturou muito bem essa ideia quando disse, tirou-me de um charco de lama e aflição, colocou o quê? Os meus pés sobre a rocha. O que eu entendo então, no primeiro aspecto da disciplina de Deus do jardim, é que a disciplina de Deus nos impede de nos aprofundarmos ainda mais do pecado. Dê uma olhada no início do versículo, por favor, né? No início do versículo ele vai dizer, é preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida. Dê uma olhada, por favor, logo no início do versículo 22, né? Gênesis 3, 22. Ele vai dizer, né? É preciso impedir que o homem estenda a mão e tome também da árvore da vida. Se Deus então se colocou como impedimento para que o homem tomasse de um outro fruto que causaria para ele, o homem, no pecado, um dano muito maior, o que Deus está dizendo é que empreender esforços para criar um ambiente mais favorável não irá resolver os problemas do homem e do pecado. Vou repetir. Todas as vezes que nós empreendemos esforços para criar um ambiente mais favorável, isso não irá resolver os problemas do homem e do pecado. Eu vou tentar aplicar aqui. Você tem um filho e ele está se afundando no erro. Se afundando no erro. Aí papai e mamãe conversam assim e falam assim, calma, vamos devagar. Não vamos falar nada não vamos fazer nada não. Um dia, imagina, um dia ele vai descobrir que é pecado. Um dia ele vai descobrir que está errado. E se esse dia não chegar? O que Deus está dizendo é que quando você tem um problema com um pecado desse tamanho e que vai levá-lo aqui, se comer do fruto, à perdição eterna, porque ele fica degenerado o quê? Eternamente, ele fala, é hora de parar esse carro. Tem pai, tem mãe, tem família, tem pastor e tem igreja que acha que não, sabe? Porque ele diz assim, vamos empurrar a sujeira para debaixo do tapete, vamos dar um tempo, e que nada é melhor do que o tempo para curar um problema. O problema todo, irmãos, é que pecado não é problema, pecado é pecado. O problema é muito pior, o pecado é muito pior do que aquele probleminha que você acha. Lá no Homem ao Máximo a gente fala assim, ó, eu tenho um problema. Não, você não tem um problema, não, você tem um pecadão. E esse pecadão tem que ser escondido, cravado lá na cruz. Amém, irmão? Quando eu olho para a disciplina de Deus, eu louvo a Deus, porque o homem está absolutamente perdido, afundado no seu nicho de pecado, numa escolha horrorosa que vai condená-lo à eternidade em degeneração, absolutamente em degeneração, com um corpo totalmente corruptível, eterno e imortal. Deus o tira de lá, porque Ele está dizendo, empreender esforço para criar um ambiente mais favorável, não resolve o problema do pecado do homem. Essa é uma disciplina espiritual que encontramos em Deus e no jardim da criação. E todos nós pais, e todos nós igreja, e todos nós pastores, devemos nos envolver com essa palavra e acreditar que naquele momento, irmãos, em que Deus nos disciplina ou nos corrige, ora lendo a sua própria palavra, descobrindo que o ato que eu estou metido e a vida que eu estou levando é pecado, que a dura palavra de meu pai e minha mãe me fizeram acordar para o erro que estou cometendo, que a disciplina que eu sofri na igreja, muitas vezes até com a exclusão do rebanho, são amorosas, elas são de Deus, pois elas me farão perceber
o nível de mergulho e de profundeza pecaminosa onde eu estou sendo enterrado. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Quando nós estamos pecando e quando nós estamos em pecado, peçamos a Deus que nos ame e que, ao nos amar, use a igreja, use o pastor, use o pai, a mãe, o professor da escola bíblica, um bom cristão, meu amigo, para abrir os meus olhos, para que eu possa não me afundar mais no pecado. Depois, quando aquele homem pecou e escolheu o fruto do pecado, ele fica debaixo, irmãos, de toda a maldição. Eles ficam sobrecarregados com toda a maldição. E ali eles descobriram o que na verdade o diabo tinha contado não era para eles um privilégio e não era para eles uma bênção que Deus queria. Porque o diabo disse, no dia em que vocês comerem, conhecerão o que, irmãos? O bem e o mal. O que o diabo disse? No dia em que experimentarem desse fruto, serão como os deuses. Vocês vão experimentar o bem e o mal. Ele falou, a gente quer ser divino. Agora o que ele não entendeu, e aí é importante a gente discutir, é que esse bem e mal aqui, para ele é um caminho fora da bênção. O que aconteceu para nós percebermos aqui o que significa bem e mal? Dá uma olhada no capítulo 3, por favor. Pega comigo agora, abra sua Bíblia no verso 17. Pega a partir do verso 17. Eu vou pegar no 16, a partir de Gênesis 3,16. Pense, irmãos, que tudo que entrou aqui agora não estava. Você vai conectar comigo, preste atenção, porque é muito profundo esse sermão e é um ensino muito difícil. Você tem que assimilar e depois ir passando também até seus filhos. O ensino aqui é difícil. Tudo que surge aqui não estava na criação. Tudo que surge aqui não estava no caminho da humanidade. Isso aqui é tropeço. Isso aqui é maldição. Repita comigo. Maldição. Isso não estava na criação. É isso que eles não entenderam que significa conhecer o bem e o mal. Criados para a perfeição, criados para o bem, criados para uma comunhão com Deus, irmãos, este projeto aqui Deus não quer. Isto aqui o homem não precisaria trilhar e não deveria, mas do exercício funesto de sua escolha detestável pelo pecado e pela desobediência, eles se tornam conhecedores do bem e do mal. Dê uma olhada no verso 16. A mulher, ele declarou, vou multiplicar grandemente seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz a filhos, seu desejo será para seu marido e ele a dominará. 17. E ao homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você, que não comesse, maldita é a terra. Irmãos, repita comigo, maldita é? Maldita é a terra por causa de quem? Por sua causa. Aí veja, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Eu pergunto, passou a conhecer o mal ou não? Passou a experimentar o bem e o mal ou não? E no chicote. Mas foi ele que pediu. Você entende que quando Deus diz uma coisa é verdade? A Bíblia diz, a tua palavra é verdade. Eu creio, diga amém. Quando Deus diz que é verdade, crê. Porque o dia que você disser que é mentira, é chicote. Agora por quê? Não é porque Deus quer, é porque do outro lado está a antítese. Do outro lado, irmãos, estará todo o lado equivocado do mal, onde hoje o adversário, adverso, o opositor, aquele que está contra, governa. Porque o mundo jaz aonde, irmãos? Cuidado, porque quando nós queremos enfrentar as correções de Deus, a verdade de Deus em desobediência, esse é o chicote. Toda essa disciplina, irmãos, rosas sem espinhos, mas diz aqui, a terra dará duas coisas, espinhos e o quê? Erva daninhas. Eu fico pensando, a terra sem erva daninha, que beleza. Lá em casa quem tem que fazer o jardim é eu e Heraldo, o negócio é bravo, irmãos. Eu falo, oh, Deus leva meu jardim do Éden, minhas mãos estão muito calejadas já. Irmãos, é tiririca para todo lado. A grama boa não nasce, mas a tiririca parece que dá até no muro. Ô praga, aí eu fico tirando aqui e falo, Adão, 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 onde você se meteu? É, meus irmãos, é sofrimento. Aí o indivíduo diz assim, conhecimento do bem e do quê? Ele não precisava. Como é que eu vou explicar isso? Por exemplo, pensa no sujeito rico. Muito rico. Pensa no sujeito abençoado. Chega na casa desse sujeito rico e fala a palavra pobreza. Ele conhece? Ele não conhece. Ele pode ler na filosofia, não é isso? Ele pode conhecer sobre pobreza lendo Sertão Veredas, né? Ele pode conhecer pobreza estudando alguns livros de filosofia. Mas um sujeito rico, abastado, com milhões na conta, carros, helicópteros, lagos, piscinas, jet ski, motos, tudo que ele quiser do melhor, fala pobreza. Ele conhece? Não. Então, por isso que ele não tem esse conhecimento. O conhecimento dele é teórico.
Neste caso aqui, a Bíblia diz, no dia em que comerem, conhecerão, experimentarão. Deixa de ser rico para ser o quê? Miserável. Quando eu vejo uma disciplina como essa, eu entendo o nível de corrupção que está no ser humano, quando Deus então olha para o homem, dá a verdade, mas ele escolhe a mentira, dá a bênção, mas ele escolhe o quê? A maldição. Quando Deus corrigir você, você glorifica, porque Deus está tirando você de se aprofundar nesse caminho de perdição. Diga glória a Deus, Deus me ama, Deus me resgata, Ele me tira. Irmãos, a palavra é essa, foi Deus, eu vou impedir você de continuar nesse caminho de loucura. O texto diz, eu vou impedir você de comer dessa outra árvore, eu vou fechar o jardim para que você não cometa tal loucura, porque se eu não te amar, você está perdido. É Deus salvando o homem de quem? Dele mesmo, dos seus pecados, de seus flagelos e de sua miséria. Por isso Deus bradou do céu, é preciso impedir que ele tome dessa outra árvore e coma deste fruto. Segundo ponto, irmãos, vamos andando. A disciplina de Deus tem por objetivo que a prática do pecado não se prolongue por tempo indeterminado. A gente fala pecado, pecado. Agora a gente fala assim, pecando, pecando. Pecado, eu posso ter pego um dinheiro ali, furtei, não me arrependi, guardei. Pecado ativo, com consequências não perdoado. Mas se eu levanto todo dia para roubar, eu continuo o quê? Pecando. A disciplina de Deus evita, irmãos, que esse tempo verbal de pecar e viver pecando fique na minha vida. Ele vai dizer assim, vamos impedi-lo de ficar no jardim, para que ele não coma desta árvore e viva o quê? A palavra é, e viva eternamente. Eu não sei se você entendeu, mas olha o tamanho do amor de Deus. O homem está para fazer a pior loucura da vida dele. Se esse homem tivesse comido em seguida do fruto da árvore da vida, ele viveria, atenção, para sempre em um corpo sujeito à doença, à degeneração e viveria eternamente nesse processo de degradação. Irmãos, Deus chama muito. Eu fico pensando, eu, você, Angélica, nós aqui, com essa mandíbula soltando, Débora, hein? A gente é velhinha, soltando, e aí cola, né? Você vivendo, irmãos, degenerado, degradado. Já é difícil chegar aos 80 anos inteiro. Irmãos, sim ou não, irmãos? Chegar aos 90, aos 100 anos inteiro, é tal de botox, tritox, não sei o quê, alonga aqui, puxa ali, não sei o que lá, para tentar sobreviver a tudo que está caindo por aí. Quando eu olho o que Deus está fazendo, Deus nos ama, sim ou não, irmãos? Meu Deus, é glória a Deus. Eu falei, eu dou graças ao Senhor que alguém no universo pensa. Eu não penso, mas Deus continua pensando. Amém, irmãos? Na hora do homem fazer a sua pior bobagem, o Senhor diz, eu vou impedir que você coma deste fruto e viva o quê? Eternamente. Ele poderia viver nesse pecado, mergulhado nesse pecado, nesse corpo degradado e degenerado eternamente, mas Deus o livrou. Deus agiu, sabe com o quê, irmãos? Com misericórdia. Deus agiu com extraordinário amor. A expulsão do jardim é ato único e exclusivo. Veja, disciplina e correção. Ponto. Misericórdia e amor. Diga, misericórdia e amor. Ah, pastor, mas pede a Deus para usar menos dessa misericórdia comigo. Irmãos, faz isso não. Faz isso não. Se você fica nesse jardim e você come desse fruto, seguindo as suas tendências pecaminosas, eu estou dizendo que todos nós passamos por essas escolhas de novo, todos os dias. Eu digo, não, Senhor, eu não quero comer desse fruto. O Senhor pode descer o chicote, o Senhor pode me corrigir, porque dessa árvore eu não quero comer. Entenda, não nessa condição. Eu só posso comer do fruto da árvore da vida, irmãos, em condição de arrependimento. Quando eu vou a Jesus, eu como do fruto da vida eterna. Quando eu vou a Jesus, eu desfruto da árvore da vida, mas eu vou viver eternamente. Ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em... Não é essa vida degenerada que o homem estava para herdar se comesse do fruto no pecado, na condição de pecado, na condição de desobediência. Deus sabia que o homem mostrou naquele momento sua falta de domínio próprio. Deus sabia que naquele momento, se ele ordenasse ao homem que não comesse da árvore da vida, ele não mais obedeceria, porque o estado dele agora era pior do que o primeiro. No primeiro ele tinha só liberdade, só o desejo de ir ou não. Ele disse, você pode, mas não coma. Ele comeu. Você imagina agora se um homem degradado vai obedecer. Ele vai obedecer, irmãos? Deus sabia que não. Você está entendendo?
Deus sabia que não, por isso eu estou dizendo, Ademir, Deus me ama, Ele sabe os meus limites, Ele sabe até onde eu vou. Ele diz, se eu estou te segurando, se eu estou colocando uma corda, se eu estou te repreendendo, é porque eu te amo. Quando você perceber o seu filho muito revoltado, sua filha muito revoltada, seu esposo, ou o seu marido ou sua esposa muito chateada com as disciplinas, você diga, Deus te ama. É o santo exercício do amor de Deus e da misericórdia de Deus nos livrando de um buraco pior e maior. Irmãos, pensa no seguinte, você está numa empresa, contrato maravilhoso lá, ganhando até um bom salário, mas irmãos, na empresa só tem degeneração, prostituição, mulher, todo dia convite para trair a sua mulher, para dormir com as empregadas da empresa, ou com aquelas chefes que você tem, às vezes são lindas e maravilosas, aí Deus manda você embora e é demitido, aí você fala, Senhor, fui demitido, o que você faz? Você reclama? Você glorifica? Porque se você viu que o terreno estava difícil e que a situação era para cair, é Deus tirando você do jardim, colocando você numa cultura de expiação, de arrependimento, levando você para outro lugar. Deus está transportando você para o centro da vontade dEle. Glorifica, irmão. O Senhor vai fazer por amor a você. Você está numa faculdade, numa classe, cheia de más influências, aí você sofre bullying, sofre pressão, e Deus tira você, e você fala, eu não me adapto, ninguém me aceita. Glorifica, irmão, é livramento do Senhor. Minha esposa às vezes fica lá falando comigo, Angélica, estudou na UFRJ, a Angélica toca piano como eu acho que uma das melhores pianistas do mundo, toca como ninguém, ouvido absoluto, talento imensurável. Quando vi a Angélica tocar no UFRJ, todo mundo parava e falava, que mulher é essa? Eu falei, é minha. É minha. E aí, meu irmão. Aí, de repente, quando você via aquele talento todo ali, eu dizia, se a Angélica seguisse por aí, eu nem sei onde ela estaria. Agora eu vejo a Angélica aqui, irmãos, com o microfone na mão, fazendo música da igreja, trabalhando cifra de corinho. Eu digo, por que não está lá? Glorifica! Eu não sei o que acontecer, o que eu sei é que Deus nos ama, Deus cuida dos seus filhos, Deus protege o que são seus, Deus está dizendo, saia desse lugar que é roubada, meu irmão. Desculpa aqui a palavra descer nesse nível, mas é para a juventude entender. Sai desse buraco, sai desse poço, está aí, ó, que é sem fim, é o chamado pecado eterno, miséria eterna. Eu prefiro um dia na presença do Senhor do que fora deles 1000, irmão. 1000. O que nós estamos dizendo aqui hoje é que quando nós pensamos em questionar a correção ou o Deus que nos faz ajustados à sua vida e à sua vontade, eu digo, bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Né, Rodrigo? Carro roubado a gente não compra não, negócio errado a gente não entra não. Se Deus diz não, é não. Eu sou dessa linha, a disciplina de Deus é santa, justa e boa. Para mim, a morte... Veja, no dia em que dela comerem, certamente o quê? Irmãos, a morte é tanto juízo, atenção, ensino profundo. A morte é tanto juízo quanto disciplina. A morte é juízo, porque se comer morrerás, Deus disciplinou, não era uma ordem? No dia em que dela comerem, certamente o quê? Morrerás, é disciplina, agora entenda. No dia em que dela comerem, certamente morrerás. É melhor morrer e ter o corpo transformado e receber um corpo ressurreto, ou viver eternamente num corpo degenerado, corrompido e destruído. Qual que é melhor, irmãos? É melhor morrer e ter a oportunidade, como diz Paulo aos Coríntios, né? 14, 15, deitar a sepultura a semente corruptível e ser revestido de uma semente o quê? Incorruptível. A morte é livramento, irmãos. O sujeito fala, a morte é um invasor, até a morte agora, como correção de Deus, ela é livramento. Você vai deitar a corrupção, porque o pecado entrou, e Deus se livra daquele pecado na sepultura, e dá a você um corpo ressurreto, glorificado, para a glória dEle. Eu fico tão feliz de entender o Evangelho, porque quando eu entendo o Evangelho, eu paro com mimimi, com zizizi na internet, e com perguntas que não fazem sentido. Eu começo a entender como Deus nos ama, mesmo quando fecha o jardim para nós e nos coloca a porta fora, Ele tem um plano maior. Vamos terminar o sermão, porque o relógio ali não perdoa, né? Terceiro, a disciplina de Deus nos direciona para um novo posicionamento em relação ao pecado, nos afastando do pecado. Se você não está entendendo o sermão todo, pega teu boletim, está na pastoral. Tá ligado comigo aí, sim ou não? Abra teu aplicativo, bota aí boletim. Primeira página, daí está o sermão, vai acompanhando aí, ó. Eu estou lendo a pastoral, você nem se tocou, né? Eu só estou lendo a pastoral. Preparei nada novo não, eu vou seguir na pastoral, eu escrevi,
Eu quero que você estude essa semana. Terceira lição, a disciplina de Deus nos direciona para um novo posicionamento em relação ao pecado, nos afastando do pecado. Veja, por isso o Senhor Deus os lançou fora do jardim. Nada em Deus é sem propósito. Nada em Deus é sem justificativo. Foi estratégia de Deus repetir as próprias palavras daquele mentiroso e assassino Satanás. Ah, vocês vão comer e vão ser igual a Deus. Por que Deus permitiu e contou de novo essa história? Para que o homem soubesse, irmãos, a diferença entre bênção e maldição. Para que o homem entendesse o domínio entre o bem e o mal. Ah, e o homem passou a conhecer o mal, irmãos. É abrolho, é espinho, é dor, né? É trabalho, é suor, é cansaço, é fadiga por um tempo. Mas isso vai cessar, porque em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Em Cristo nós somos nova criação, gerados para a vida eterna. Foi estratégia de Deus. Desta forma, Deus decidiu impedir a passagem para a vida e para a salvação. Sim, Deus impediu a passagem para a vida e salvação, porque um homem não arrependido e em condição de pecado, não pode comer do fruto da árvore da vida. Deus sabe que somente agora aqueles que herdarem o sangue do Cordeiro e o perdão da cruz, podem de novo, como está em Apocalipse, tocar no fruto da árvore da vida e entrar a eternidade de Deus por um novo e vivo caminho. O que está acontecendo na expulsão dos homens para o jardim é que a porta da salvação agora não é uma ida direta à árvore da vida, sem pecado, comer o fruto e viver eternamente, não. É uma ida à cruz. É um concerto na cruz para perdão da queda, de nossa degradação, de nossos pecados. E uma volta à árvore da vida para a eternidade com Deus. Amém, irmãos? Não é um plano B, entenda o que eu quero dizer, não é uma situação em que Deus não calculou. O que Deus está fazendo é para você, é consertando a sua história, porque na eternidade Deus sempre tem um bom propósito e um bom caminho para cada um de nós. Em último lugar, eu vou terminar, irmãos, eu sei que os irmãos têm que almoçar, e eu também. A disciplina de Deus nos recoloca na direção de seu propósito e vontade. Veja a última parte do versículo. Para cultivar a terra do qual havia sido tomado. O que isso tem a ver aqui? Eu tranquei o jardim, não permiti que você comesse da árvore da vida, mas o propósito é cultivar a terra da qual você é expulso, com querubins inclusive fechando as portas, para cultivar a terra da qual você havia sido tomado. Irmãos, isso aqui é a maior aula de teologia que o próprio Deus poderia nos dar. Aqueles a quem Cristo é proposto como solução para os pecados, só podem se alimentar de Cristo se revelarem os necessários sinais de arrependimento. Qual foi a mensagem de Jesus Cristo, irmãos? João Batista de Jesus Cristo. João Batista pregou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus, quando pregou, falou sobre o reino dos céus. Ele dizia: arrependei-vos, por quê? Vamos falar juntos. Arrependei-vos, porque é chegado. Ninguém vai vislumbrar o reino, adentrar o reino, se não for pela porta do arrependimento. É aqui que Deus manda o homem comer pó de novo. Para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Aqueles a quem Cristo é proposto como solução para os pecados, só podem se alimentar de Cristo, se revelarem arrependimento. Adão e Eva não podem comer daquele fruto, eles não estão arrependidos ainda. Eles nem entenderam ainda o mal que fizeram. Eles vão ter que comer muito pó, voltar para a terra e para o pó de onde vieram, para perceber, irmãos, de culto em culto. A expiação está valendo, eles vão sacrificar animais, não vão? Caim e Abel. Eles vão fazer culto, sacrificar animais pela expiação dos seus pecados. Para lembrar, o pecado tem um alto custo. O pecado causa um dano grave. O pecado faz separação entre nós e quem? Por que o jardim está fechado, irmãos? Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso. Mas enquanto eles vão fazendo culto e expiação, eles vão se lembrando. Aqueles que passarem pela porta do arrependimento, voltam ao jardim de Deus e desfrutam da árvore da vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Se o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado e temos comunhão uns com os outros, toda a obra de separação cessa. Todo desastre de queda se encerra ali e o homem passa a ser um homem resgatado, redimido, salvo e lavado pela vida de Jesus.
Não era que o Senhor não quisesse eliminar toda a esperança de salvação, mas meramente naquele momento Deus removeu a porta e a entrada para fazê-los buscar um novo auxílio, para levá-los a uma nova consciência. Eles tinham uma consciência e um desejo, desobediência. O que Deus queria agora era preciso arrependimento e confissão. Deus os levou à terra e ao pó, para que ali pudessem se arrepender de sua vida hostil, de seu caminho hostil, de sua escolha errônea, para novamente ter o encontro com Deus, com o seu Senhor, com o Salvador, para novamente desfrutarem do fruto da árvore da vida. Lembra quando você chega na igreja? Eu vou terminar aqui. Você chega na igreja, levanta o cálice, irmãos, e levanta o pão. Este pão é o corpo, amém, irmãos? Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, amém, irmãos? Mas tem uma palavra ali muito forte. Aquele que beber deste cálice o quê? Aquele que beber deste cálice indignamente será culpado do quê? Do corpo e do... E é pior. Se comer e beber, bebe para a sua própria... É bom ficar fora do jardim de vez em quando, irmãos, para não ser condenado. Jesus mesmo disse, se for possível, passa. Às vezes precisa chorar no jardim, suar gotas de sangue e dizer, até no meu sofrimento, Deus está me amando. Porque a pior coisa do mundo é erguer um pão, irmãos, erguer um cálice e comer para a sua própria condenação. Irmãos, fora do jardim foi absolvição. Fora do jardim foi perdão. Fora do jardim foi amor de Deus. É para corrigir, é para consertar, é para você parar e se ouvir e dizer, obrigado, Senhor, por essa chance tão grande que o Senhor me deu. Obrigado por essa segunda chance que o Senhor me deu. Eu estava num caminho sem volta, quase que eternamente vivendo essa vida pecaminosa, mas o Senhor cessou o processo e me fez chegar aqui. Lançados para fora é a maior disciplina do amor de Deus. É o amor mais extravagante de Deus que nos recoloca no caminho de sua redenção. Quantos gostariam nessa manhã de agradecer a Deus